sobre aquela nação. Deus, nós pedimos ao Senhor um agir e um mover, Pai, que o que vai prevalecer será a Tua vontade, com certeza, Pai. E as portas do inferno, elas não podem prevalecer, por mais que elas se opõem, ó Deus, elas não podem impedir, ó Deus, o avanço e o caminhar do Teu povo. Deus, no nome de Jesus, abençoe agora, Deus, pastor Giovanni, que vai nos ministrar a palavra. Deus, usa com grande autoridade para nos abençoar, em nome de Jesus. Amém, amém, Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos, pode se assentar. Abra comigo Isaías 53, amados. Isaías 53, enquanto você procura, só gostaria de relatar, agradecer a Deus também pelo cuidado do Senhor. Estivemos uns dias de férias aí, e viajamos mais de 20 mil quilômetros. 3 países, 20 mil quilômetros de avião, de ônibus, de carro, em vários lugares. Pela graça de Deus, o Senhor nos guardou. Amém? O nosso Deus é maravilhoso, nosso Deus nos guarda. Eu tive uma experiência tremenda com Deus nessas férias. Estava lá na casa dos meus pais, em Santa Catarina. De repente, estávamos na casa do vizinho ali, que nos cedeu a internet para recados, enviar mensagens, porque lá é um lugar meio isolado. E aí, quando estava lá, irmãos, nós ouvimos uma voz gritando: socorro, socorro. Uma voz desesperadora. A gente ficou meio apavorado com aquela situação, mas ao mesmo tempo no meu coração brotou que era algo muito sério mesmo. Aí eu rapidamente falei: pai, nós temos que fazer alguma coisa. A gente pulou a cerca, da casa onde a gente estava, foi na direção da onde a gente ouviu aquelas aquela voz. Aí quando chegamos lá, tinha uma moto caída, um lugar todo abandonado. Eu entrei naquela casa toda abandonada, pedi para o meu pai ir correndo buscar um carro, porque percebi que era algo perigoso que estava acontecendo. Quando cheguei lá, vi um barulho terrível dentro daquela casa, um barulho bem esquisito, que eu não sabia se era alguém morrendo, alguém que caiu machucado, alguém sendo estuprado. Eu não fazia nem ideia o que eu ia encarar lá naquele lugar. E quando eu entrei naquela casa toda assombrada, virei para trás, eu vi um rapaz pendurado numa corda, que estava se matando. E naquele momento eu fico arrepiado só de lembrar dessa cena. O Espírito Santo falou bem forte: ajuda ele. Ele já estava enforcado com um fio de telefone, um fio de luz. E aí eu subi no ombro dele, levantei ele, desamarrei ele, joguei ele no chão, coloquei ele no chão, coloquei. E ele estava ali espumando aquela água, aquele sangue. De repente, na hora, Deus deu uma direção: vira ele de cabeça para baixo. Virei de cabeça para baixo, ele vomitou aquela água, aquele sangue. Comecei a orar sobre ele, repreendendo aquele espírito de suicídio, de morte. E nesse meio tempo que eu estava orando, manifestou um demônio ali naquela hora, ficou endemoniado. E eu orando ali, repreendendo: sai em nome de Jesus. O demônio saiu, graças a Deus, quietou. E aí foi a hora do meu pai chegar. Quando ele chegou, nós pegamos ele no ombro, levamos para o carro. Nós estávamos num lugar isolado. É uma casa que meu pai tem lá na montanha, e é 35 quilômetros da cidade. Nós colocamos aquele homem dentro do carro, levamos ele até a parte de baixo da cidade, descendo as montanhas, orando, pedindo a Deus que ele não morresse dentro do nosso carro. Imagina essa cena, Você chegar num lugar com uma pessoa morta dentro do teu carro. Tem que dar 1000 explicações, E nós orando ali, clamando ao Senhor, pedindo que o Senhor poupasse a vida desse jovem. Um jovem de 29 anos que estava se matando, bêbado, alcoolizado. E graças a Deus, deu tempo de chegar no bombeiro. O bombeiro deu os primeiros procedimentos. Ele foi levado ao hospital. Pela graça de Deus, sobreviveu. Depois de 3 dias foi liberado pelos médicos. E graças a Deus aceitou Jesus. Amados, hoje os meus pais estão lá acompanhando essa família. Para a glória de Deus, uma alma foi resgatada e salva. Para a glória de Jesus. Fica arrepiado só de lembrar dessa cena em plena férias, gente.
Pastor não tem férias nem na férias, tá vendo? Mas graças a Deus por isso, a gente fica muito feliz de saber que Deus nos usou naquela situação e nos mostrou uma realidade espiritual, né? E é sobre isso que eu vou falar isso. O que levou aquele homem a tentar tirar a própria vida? Depois nós conversando com seu irmão, nós ouvimos que a história daquele homem é que ele estava se sentindo rejeitado pela mulher que ele havia traído e que durante 2 anos estava dando uma chance para ele restaurar o relacionamento com ela. Já tinha uma criança de 1 ano que fez nesse meio tempo de vai e volta, mas ele continuava com uma vida errada, promíscua, de adultério, de erros, de falhas, né? E chegou um momento que ela cansou, ela falou: eu não quero saber mais nada de você, sai da minha vida. E nesse momento de rejeição, ele se embriagou e aconteceu toda essa cena que foi descrita para vocês. Vocês estão vendo, irmãos, aonde uma rejeição pode levar uma pessoa? E é sobre isso que eu gostaria de falar nessa tarde. Sobre como eu e você devemos lidar com a rejeição. Amém? O tema desta palavra é essa: lidando com a rejeição. A rejeição é uma das piores dores que existe na face da terra. Com certeza ao longo da sua vida, você já passou por essa dor. Já foi rejeitado por alguém, já não se sentiu aceito num determinado ambiente. Você já sofreu essa dor terrível chamada rejeição. E nós vamos entender, como cristãos, nós precisamos aprender a lidar com isso. Jesus teve que lidar com isso, e Jesus triunfou sobre isso. E nós também, com Cristo, para a glória de Deus, podemos triunfar sobre a rejeição. Amém? Até porque nós temos um Deus que nos aceita, que nos ama, que nos acolhe. Por mais que todos no mundo aí fora nos rejeitem, a Bíblia diz que o nosso Deus nos aceita, nos ama, Ele nos acolhe, Ele nos recebe. Ele é um Deus que nos aceita, do jeitinho que a gente está. Mas é claro que Ele não quer nos deixar assim. Ele aceita o pecador, vindo com o pior dos pecados. Mas Ele quer transformar esse pecador num santo regenerado para a glória de Deus. Amém? Então nós vamos aprender isso. Ninguém será estabelecido em posições principais, em lugares elevados, em lugares abençoados, em posições mais altas, se não aprender a superar as rejeições. Fala comigo: ninguém será estabelecido em lugares mais altos, em posições principais, na posição que Deus tem no coração dele, se não aprendermos a superar as rejeições. Amém? Então Isaías 53 fala sobre isso. Olha o versículo 3, aqui fala sobre o Messias que viria. Foi escrito 700 anos antes de Cristo, pelo profeta messiânico Isaías. Ele diz assim, Isaías 53, 3: pelo contrário, Jesus foi desprezado e rejeitado pelos homens, viveu como homem de dores, experimentou todo o sofrimento, caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto, foi menosprezado e nós não demos à sua pessoa importância alguma. Amém? Vou só destacar a parte A desse versículo. Pelo contrário, Jesus, o Messias, foi desprezado e rejeitado pelos homens, mas viveu como homem de dores e experimentou todo tipo de sofrimento. Glória a Deus. Agora abra comigo, querido, Salmo 118, 22. 118, 22. Também se refere a Jesus, quando usa o símbolo aqui da pedra, tá? Salmo 118, 22,
Todos acharam? Amém? Quem achou, dá um glória a Deus. Amém, isso. Presta atenção antes que eu esqueça, tá? Ali com a Beth, nós temos uns copinhos para ajudar as crianças lá no Nordeste, no projeto de evangelização do Nordeste. Se você puder adquirir para sua casa, ou também semear na vida de outras pessoas, passa ali com a Beth um copinho que fala sobre a terra seca florescerá, para ajudar um projeto social com mais de 500 crianças lá no Nordeste. Nós também temos a nova blusa que nós fizemos, o Ministério de Casais, para as famílias da igreja. Uma blusa bem bonitinha, com uma palavra profética: eu e minha casa serviremos ao... Fala comigo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E nós temos ainda algumas blusas ali, tamanho M, tá? Passa ali com a Beth, leva a sua blusa, ou então semeie na vida de alguém, abençoe alguém. Nós temos apenas o tamanho M, tá? Nós vendemos quase todas no retiro de casais, no último encontro de homens que tivemos na igreja, mas ainda temos algumas peças ali com a Beth. Você pode levar para sua casa e ter essa linda camisa abençoada e ajudar as crianças do Nordeste com os copinhos que você pode adquirir ali com a Beth. Passa cartão, se precisar parcelar, nós parcelamos. Vai ser uma bênção no nome de Jesus. Amém? A Bíblia diz no Salmo 118, versículo 22, a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular. Fala comigo, a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular. Agora eu quero te perguntar, quem é a pedra angular, gente? Jesus, né? Quem é a pedra de esquina rejeitada pelos homens, rejeitada pelos hebreus na sua época, pelo seu próprio povo? Jesus Cristo. Então aqui nós vemos que Jesus foi rejeitado pelos seus, foi rejeitado pelos homens, mas se tornou, triunfando sobre a rejeição, a pedra angular. Por isso nós podemos falar com toda segurança, baseado nesses dois versículos, que ninguém será estabelecido em posições principais, se não aprender a superar as rejeições. Querido, será que você tem superado as rejeições ao longo da sua vida? Será que você aprendeu a lidar com as dores, com o sofrimento, com as indiferenças, com as ofensas? Você sabia, meu irmão, que a ofensa, ela só pousa no seu coração se você deixar? Amém? Sim ou não? Você pode ser ofendido por alguém e simplesmente fingir que aquilo não... decidir no seu coração que aquilo não vai entrar no seu coração, liberando perdão. Qual é a única arma que o crente tem diante da ofensa? É a arma mais poderosa que existe na terra, além do amor, que é a arma do perdão de Deus. Amém? Então você fala, pastor, é muito difícil perdoar. E é difícil mesmo. O perdão não é humano, ele é divino. Mas Deus, pelo seu Espírito, quando entendemos a graça de Deus, o perdão de nós, por cada um de nós, na cruz do Calvário, revelado na cruz do Calvário, entendemos que somos pecadores, amados, nós vencemos a dor, nós liberamos perdão, nós triunfamos sobre a rejeição, porque entendemos que Deus nos ama, Ele nos aceita, Ele nos acolhe, Ele é o nosso Pai amado. Amém? Quem se sente amado por Deus, levante as mãos para os céus comigo e fala assim: obrigado, Senhor, porque mesmo que os homens me rejeitem, o Senhor me aceita e me ama de todo o coração. Agora nós estamos falando disso, da amargura, da ofensa, mas principalmente da rejeição. Olha o que uma rejeição levou um homem a fazer nesse episódio que eu contei para vocês. Levou ele a se alcoolizar, perder a sua própria capacidade de domínio sobre si,
e com certeza um espírito de morte, porque se manifestou ali sobre ele, um espírito de morte entrou nele e tentou tirar e tragar a própria vida dele. Olha onde uma rejeição pode levar o homem, olha onde uma dor que não foi resolvida em Deus, que não foi triunfada, porque a palavra vencedor significa isso, aquele que venceu a dor, amém? Você quer ser vencedor, irmão? Vencedor é aquele que venceu a dor da amargura, a dor da ofensa, a dor da rejeição. Só alcançaremos, irmãos, a plenitude do propósito de Deus, vencendo a rejeição, vencendo a mágoa, vencendo as ofensas. Por isso precisamos tratar com os traumas do nosso passado, porque esses traumas, eles trazem embaraço, eles ataviam, eles atrapalham o nosso presente, a nossa vida hoje. Amém? Você já lidou com uma pessoa difícil de lidar? Uma pessoa toda machucada, toda ferida, toda dodói, né? Você não pode fazer nada que ela já se ofende, ela já chora, ela já sai correndo, ela faz loucura. Irmãos, isso muitas vezes acontece com as pessoas porque elas não aprenderam a lidar com os traumas, com as dores, com a amargura, com as ofensas e principalmente com a rejeição. Precisamos triunfar, vencer sobre as rejeições do passado, do presente e do futuro, e até aquelas que ainda não vão acontecer. Nós já precisamos aprender em Deus que é possível triunfar sobre elas. Amém? Talvez você fale assim: ah, pastor, mas o senhor não passou por aquilo que eu passei. Irmão, realmente eu não passei, mas todos nós, em diferentes graus, em diferentes momentos, passamos por situações de ofensa, situações de dor e situações de rejeição. Sim ou não, irmãos? Sim. Sim. Acontece sim, tá? Então, primeira, eu quero que você abra também comigo Deuteronômio 1, de 21 a 32. Deuteronômio 1, de 21 a 32. Você vai ver o que é a rejeição, o que é a ofensa, o que é as feridas, o que uma identidade desfigurada, uma personalidade como um povo, né, desfigurado pode gerar no povo de Deus. E você vai entender isso olhando dentro da perspectiva do povo de Israel. O que aconteceu com Israel? E você vai ver que, infelizmente, por causa da rejeição, por causa da desobediência, por causa do medo, por causa da incredulidade, Israel pisou na bola gravemente com Deus e errou gravemente, tá? Quais são os dois desafios do povo de Deus? É o que nós vamos aprender nesse texto da palavra de Deus. Deuteronômio 1, 21, a Bíblia diz assim: eis que o Senhor teu Deus te entregou esta terra, sobe, pois, para possuí-la, conforme te ordenou o Senhor, Deus dos teus pais. Não tenhas medo, nem te apavores. Amém, irmãos? Quem recebe essa palavra na sua vida? Fala comigo: eu não posso ter medo e nem me apavorar, porque o Senhor, o Deus dos meus pais, Ele é comigo. Isso. Agora o 22, vamos ler. Vós todos então, né? Aqui é Moisés falando ao povo de Israel. Vós todos então vos achegastes a mim para sugerir: enviemos homens à nossa frente em missão de reconhecimento da região, e que nos informem a respeito das cidades em que poderemos entrar e por qual caminho deveremos subir. A ideia pareceu-me boa, disse aqui Moisés, de modo que tomei dentre vós 12 homens, um de cada tribo, e eles partiram, subindo a região montanhosa, e chegaram ao vale de Escol, explorando-o. Tomaram consigo dos frutos da região, e os trouxeram, relatando-nos o seguinte: a terra que o Senhor nosso Deus nos dará é boa, contudo vós não quisestes subir, rebelando-vos contra a ordem do Senhor vosso Deus, e murmurastes nas vossas tendas.
O Senhor deve estar com ódio de nós. Fez-nos sair da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. Para onde iremos? Nossos irmãos então nos desencorajaram, afirmando: é um povo mais numeroso e de estatura mais alta do que nós, e as cidades são grandes e fortificadas até o céu. Também vimos ali Enaquins, os descendentes dos gigantes. Fala comigo, Enaquins, descendentes de gigantes. Isso, até aí. 29, então vos declarei, não fiqueis aterrorizados, ou seja, não tenhais medo deles. Deles quem, gente? Dos inimigos, dos gigantes que estavam nessa terra. Versículo 30, o Senhor vosso Deus é quem vai à vossa frente. Ele combaterá o vosso favor, do mesmo modo como já fez convosco no Egito, diante dos vossos olhos. Também no deserto observardes como o Senhor vosso Deus vos levou, como o homem conduz o seu filho amado, por todo o caminho que percorreste, até que chegastes a vós a este lugar. Agora preste atenção no 32, apesar disso, ninguém dentre vós confiava no Senhor vosso Deus. Olha só como termina aqui esse relato do que havia acontecido com o povo de Israel, no vale de Escol, na entrada ali de Jericó. É muito interessante o que aconteceu, querido. Nós vemos aqui que o povo de Deus, amados, pode enfrentar dois grandes desafios. Amém? Fala comigo, dois desafios que o povo de Deus pode enfrentar, e é claramente revelado nesse texto. Primeiro são os desafios exteriores. Desafios exteriores. O que são isso, pastor? São as crises circunstanciais, as coisas que acontecem no nosso dia a dia, que podem nos gerar medo, incredulidade, gerar rejeição no nosso coração, gerar conflitos terríveis. São limitações financeiras que podem vir contra você, contra mim. Talvez um conflito familiar que você esteja vivendo, talvez um problema de saúde, talvez alguma dificuldade que você está enfrentando, de cultural, problemas no trabalho. Irmão, eu não sei aquilo que você está enfrentando. Isso são desafios exteriores, ou seja, visíveis, que estão lá fora, que dependem de circunstâncias, amém? Por exemplo, ano passado nós vivemos um ano terrível a nível de economia, sim ou não? Economia complicadíssima no Brasil, crises econômicas. Graças a Deus, no final do ano para agora, parece que o negócio está melhorando, a inflação caindo, né, a economia se reerguendo do Brasil, parece que o negócio está melhorando em nome de Jesus. Mas são situações difíceis, são circunstâncias que acontecem, são desafios exteriores. Aqui Israel enfrentou gigantes, grandes guerreiros, chamado de Enaquins, homens enormes, era uma etnia de homens gigantes, eram povos com cidades fortificadas, eram povos e inimigos que Israel tinha que enfrentar, e que Deus já havia declarado que Israel ia triunfar sobre eles, amém? Da mesma maneira na nossa vida, irmão, qualquer inimigo, qualquer gigante, qualquer demônio, qualquer obra do mal, qualquer coisa que se levantar contra mim, contra você, se nós andarmos na sabedoria de Deus, contida na palavra de Deus, e na fé, que é a força de Deus em nós, nós triunfaremos sobre todo e qualquer desafio exterior, amém? Quem vai vencer comigo, dá glória a Deus aqui, em nome de Jesus. Fala comigo, eu vou vencer em 2018. Profetiza isso sobre a tua vida, irmão. Que você vai vencer em 2018, que você vai prosperar nesse ano, que esse ano vai ser mais abençoado que o ano passado. Crie expectativa no Senhor. Coloca esperança nesse teu coração, irmão. E creia no poder de Deus, que Deus te ama, que Deus te aceita, que você pode vencer as dores do passado, as dificuldades, as lutas, os problemas, as rejeições, as mazelas, as ofensas,
as amarguras, os ódios, tudo isso pode ser vencido, triunfado no poder de Deus. Agora, o segundo problema que pode desencadear na sua vida e na minha vida como povo de Deus, são os mais sérios deles. São os problemas interiores. Fala comigo, problemas interiores. São coisas internas que acontecem dentro de nós. São crises existenciais, crises emocionais, situações que invadem o nosso coração e tentam assolar a nossa vida. Crises existenciais, problemas interiores, desânimo, por exemplo. Às vezes a gente vê na igreja muita gente desanimada, irmão. Nós não podemos ser assim. Se tem um povo que tem que ser feliz, que tem que ser animado, é o povo de Deus. Sim ou não? Nós temos que ser alegres, amados. Nós somos abençoados. Nós temos a maior bomba atômica do mundo, que é o Espírito Santo de Deus. O poder de Deus habita em nós, a glória de Deus está conosco, o favor de Deus está sobre a nossa vida. Então por que ficar triste? Por que deixar se assolar por problemas interiores, por crises existenciais? Irmãos, nós temos que ter uma atitude proativa. O que é uma atitude proativa? Você pode ter duas atitudes diante dos problemas interiores. Você pode ter uma atitude passiva, que é aquela pessoa que vem o problema, vem a dificuldade, vem o desânimo, e se entrega, se rende a ele, e vive uma vida fracassada, derrotada, destruída emocionalmente. É aquela pessoa negativa, aquela pessoa crítica, aquela pessoa que nada está bom, aquela pessoa insatisfeita. Irmãos, nós não podemos ser assim. Amém? Nós temos Jesus, nós temos Deus, nós temos uma família abençoada, nós temos a igreja. Por mais que você talvez não tenha a tua família aqui por perto, como eu não tenho, a não ser minha esposa e meus filhos, meus familiares tudo longe. Tenho um irmão na África, minhas irmãs, meus pais todos lá em Santa Catarina, eu vejo 1 ou 2 vezes por ano. Irmão, mas nós temos a igreja, nós temos irmãos preciosos, nós temos o povo de Deus, nós temos amigos. Por isso nós não podemos nos deixar levar pela negatividade, pelo criticismo, pela insatisfação. Precisamos ter a segunda atitude. Você pode ter uma atitude passiva, que é aquele que se entrega aos problemas, ou você pode ter uma atitude proativa. Fala comigo, proativa. O que é uma pessoa proativa? É uma pessoa resiliente, é uma pessoa que tem a capacidade de se sobrepor, de vencer, de triunfar as suas próprias mazelas, as suas próprias dores, os seus próprios problemas, as dificuldades, os obstáculos que vêm sobre ela. Amém? Você não pode aceitar aquilo que está errado na sua vida. Você não pode aceitar quando uma coisa está negativa, está ruim, está terrível. Você tem que se levantar contra isso numa atitude proativa, uma atitude de fé, de confiança em Deus, de oração, de intercessão, de clamor. Amém? Por exemplo, nesse episódio com esse homem, podia ter virado as costas e ido embora, com medo daquela cena. Sim ou não? Irmãos, eu fiquei com medo. Eu pensei um monte de coisa. Meu Deus, esse homem pendurado, eu aqui, minhas digitais aqui, né, meu pé aqui dentro dessa casa, chega o cara morto. Mas de repente veio uma voz dentro de mim, tira ele daí. Eu percebi que ele estava vivo, ele estava se mexendo. E tive uma atitude proativa. Quando o medo te assola, quando a rejeição tenta chegar no teu coração, quando a amargura te assola, o ódio, a ofensa, como é que você reage diante dos problemas? Que nós vemos muitas mulheres, irmãs, tomem cuidado, as mulheres são muito mais vulneráveis a crises existenciais que os homens. Você sabia disso? Você pode ver o índice de mulheres que sofrem com crises emocionais, com depressão, com opressão, é muito maior do que os homens.
Porque a mulher, ela tem uma carga emocional maior, uma tendência a se levar mais para os problemas emocionais. Irmãos, não aceite isso na sua vida. Amém? Vença os problemas interiores. Triunfe sobre eles no poder e na graça de Deus. Problemas, eles surgem no nosso coração, na nossa alma, essas mazelas de alma, esses problemas de personalidade, essas situações adversas, irmãos, surgem por causa da incredulidade. Foi o que aconteceu aqui com o povo de Israel. A incredulidade gerou todas essas mazelas, e por causa disso, milhares e milhares de pessoas morreram prostradas no deserto. E só 2 entraram na terra prometida, de toda aquela geração que viu a glória e a manifestação do poder de Deus, tirando o povo do Egito com mão forte das mãos de Faraó, e levando para a terra que emana leite e mel. Você está me entendendo, irmãos? Quando a gente começa a duvidar de Deus, quando a gente começa a se deixar levar pela incredulidade, quando a gente perde o sabor pelos desafios da vida, irmão, o diabo começa a gerar problemas interiores, crises existenciais no nosso coração e na nossa vida. Ou seja, o medo e a incredulidade são os maiores inimigos das promessas de Deus. Fala comigo, o medo e a incredulidade são os maiores inimigos das promessas de Deus. Irmãos, eu senti medo nesse episódio, quando eu via a moto caída, um barulho terrível dentro daquela casa, tipo um chiado, como se fosse assim, só para vocês terem uma ideia. Um barulho assim, tenta imaginar. Eu até pensei que um homem estava estuprando alguém, que era um barulho meio que Depois eu entendi, o cara estava esganado pela corda. Mas um barulho, parecia que alguém estava estuprando alguém, ou alguém estava fazendo mal contra alguém. Na hora, antes de entrar na casa, aquele medo assolou o meu coração, e eu falei, Deus, vai comigo. Falei, Senhor, vai comigo. Eu não imaginava o que eu ia enfrentar ali. Irmão, quando o medo e a incredulidade tentar assolar o teu coração, você precisa pedir ajuda de Deus. Amém? Todos nós vamos passar por situações onde o medo vai tentar assolar o nosso coração, e o medo vai tentar te paralisar e te tirar dos propósitos de Deus. Qual era o propósito de Deus naquela situação? Era salvar aquele homem e dar a ele a oportunidade, antes de ele morrer, de aceitar Jesus. Eu poderia ter ficado passivo ali, poderia ter me deixado levar pelo medo, ou escutado a voz e não ter feito nada, irmãos. Mas pela graça de Deus, na força do Senhor, Deus me deu graça para salvar aquele homem naquela situação. Amém? E Deus vai usar você para salvar muitas pessoas também, no nome de Jesus. Se você caminhar na fé, na coragem e na graça do Senhor, Deus vai te usar poderosamente para arrancar almas e vidas do inferno. Quem sabe a sua casa, a sua família, o seu marido, os seus filhos, os seus vizinhos, os seus parentes. Deus vai te usar para salvar, resgatar almas do inferno, se você caminhar na coragem, na graça, na fé e na força do Senhor. Quem vai caminhar na força do Senhor aqui? Quem vai dizer para Deus, Deus vai comigo? Eu me lembro da oração que eu fiz antes de entrar naquela casa, porque eu vim daquele barulho, eu imaginei um homem estuprando alguém, e eu não sabia se o cara estava armado, com faca, sei lá o que eu ia encarar lá dentro, e eu estava com nada na mão, mas eu estava com o Senhor Todo-Poderoso, Jesus de Nazaré. E é interessante, quando eu orei por ele ali, eu comecei a orar, a voz dele mudou, ele ficou endemoniado, começou a falar uma língua como se fosse um aramaico, uma língua lá do Oriente,
esquisita, assim, com uma voz estranha, esquisita. Tenho certeza que era demônio, gente. Apesar de ele estar embriagado também. Uma voz estranha, uma língua esquisita, e nós oramos, repreendemos no nome de Jesus, e ele se aquietou. Amém? Porque o nosso Deus é poderoso. O teu Deus é poderoso. Parece que às vezes a gente esquece disso, que nós servimos ao Deus que governa os céus e a terra, o Deus que não tem demônio algum que é maior que Ele. Pelo contrário, Ele, Jesus, recebeu o nome que está sobre todo nome, da qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmão, o Deus que tu serve é grande, a tua oração tem poder. Se você fizer com fé, se você fizer crendo, Deus fará maravilhas na tua vida e através de você. Se você não tiver uma atitude passiva diante dos problemas, se você vencer as rejeições, as dores, as ofensas, as mazelas da sua alma, os medos, a incredulidade, Deus vai te usar poderosamente. Deus vai te usar. Deus vai te usar, irmão. Além de te dar vitória para os problemas exteriores, circunstanciais, como nós falamos, e os problemas interiores, crises existenciais que estão dentro de nós. Você vai triunfar. Você vai vencer no nome de Jesus. Os problemas vêm se desenvolvendo na alma das pessoas, porque elas se entregam a Ele. E aí a personalidade começa a ser desfigurada desde cedo, irmão, desde pequenininho. Eu e você passamos por problemas, dificuldades, lutas, dores, rejeições, situações, traumas, sim ou não? Sim, todos nós. E aquelas coisas o diabo tentou usar para desfigurar a nossa alma, o nosso coração, nos desfigurar como pessoa. Mas Jesus está aqui para te curar, meu irmão. Jesus está aqui para te sarar. A palavra de Deus, ela nos cura, ela nos liberta, ela nos restaura, ela nos dá discernimento para entender quais são as armas de Satanás. Como é que funciona? Como é que ele age? Como é que eu posso triunfar sobre essas mazelas provocadas pelo inimigo dentro da minha alma? Problemas relacionados à rejeição, ao déficit de amor. Hoje nós vemos isso. Milhares e milhares de pessoas que não sabem lidar com as carências. Sim ou não? Pessoas carentes ao extremo. Às vezes é porque tem um trauma de rejeição. Claro que todos nós somos seres emocionais, sentimentais, temos emoções, temos uma alma, desejamos ser amado, Deus colocou isso dentro de nós, mas também temos que amar as pessoas, amém? Não podemos ser uma pessoa como aquela pessoa aspirador de pó, né? Que gruda em alguém e suga as pessoas que estão ao seu redor. Tem gente que é assim, parece que nos suga. Tem muita gente assim, porque tem um déficit de amor, de rejeição. Como é que eu posso vencer a rejeição, irmão? Com a aceitação. Só existe um antídoto contra a rejeição. É o entendimento que eu e você precisamos ter do coração de Deus com relação à nossa aceitação por Deus. Amém? Você crê que Deus te aceita? Você crê que Deus te ama? Você crê que você é uma nação santa, povo de propriedade exclusiva, príncipe e princesa de Deus, irmão? Você crê nisso? Que você é filho de Deus? Que Deus deu o mais precioso que Ele tinha, provando o seu amor por você e por mim na cruz do Calvário.
Deus te aceita, Deus te acolhe, Deus te ama. Só podemos resolver o problema da rejeição e do déficit de amor com a aceitação, o entendimento da graça de Deus, do amor de Deus e da aceitação. Toda essa carência afetiva que acontece na vida das pessoas, acontece por causa do meio em que muitas vezes a pessoa vive. E tudo isso também aconteceu com o povo de Israel, irmãos. Presta atenção nessa história de Israel. Qual foi o sofrimento do povo de Israel no Egito? É terrível, olha só. Eles foram por mais de 300 anos, sofreram a escravidão. Por mais de 300 anos foram considerados escravos. Um povo subjugado, um povo tiranizado, um povo considerado de segunda classe. Foram tratados por Faraó e pelos egípcios com desprezo, com injustiça, com rejeição. O referencial de liderança que o povo de Israel tinha era Faraó. E você sabia que Faraó é um símbolo de quem? De Satanás. Olha o referencial de liderança que o povo de Israel tinha. Era o Faraó, um tirano, alguém que subjugava, alguém que explorava eles. E às vezes ao longo da nossa vida já aconteceu muito isso, não é verdade? Quantas vezes você já se sentiu explorado por alguém? Usado por alguém? Se sentiu às vezes subjugado por alguém, rejeitado por alguém, injustiçado por alguém, desprezado por alguém? Isso também aconteceu com Israel, gente. Mas foi porque no coração de Israel, da maioria do povo de Israel, não havia sido resolvida essas mazelas de alma. Foi esses problemas interiores no povo de Israel que levou o povo de Deus à derrota e morte no deserto. Foi a incredulidade e o medo que gerou com que a maioria do povo de Deus morresse prostrado no deserto. Irmão, você quer morrer prostrado no deserto? Sim ou não? O deserto é só um lugar de passagem para nós. O deserto é um lugar onde nós aprendemos valiosas lições da parte de Deus. Nós aprendemos a depender mais de Deus. Nós aprendemos a dar valor àquilo que realmente tem valor. O deserto tem o seu valor, mas o deserto não é o seu lugar. Deus não te chamou para passar pelo deserto dessa vida, para morrer prostrado, fracassado, derrotado. O deserto é um lugar de passagem na Bíblia, de passagem para um lugar mais abençoado, mais próspero, um lugar estabelecido e pleno de Deus nas nossas vidas. Nós vemos isso em Jesus, né? Se Jesus não tivesse vencido as dores, se Jesus não tivesse aprendido a vencer as dificuldades, as rejeições, ele foi rejeitado pelos construtores, ele foi abandonado pelos homens, mas ele não desistiu do propósito de Deus para a sua vida. Amém? Imagina se Jesus tivesse desistido, o que seria de nós? Imagina se Jesus tivesse abandonado o barco, o que seria de mim e de você? Mas graças a Deus, Jesus triunfou sobre a rejeição, sobre as dores, sobre as mazelas. E com Jesus, para a glória de Deus, nós também podemos triunfar. Amém? Vamos vencer as dificuldades, as rejeições, as dores, as amarguras, os problemas, irmãos? Sim ou não? O que nós aprendemos hoje? Que existem dois grandes desafios para o povo de Deus. Primeiro, encarar os problemas exteriores, as circunstâncias que a vida nos impõe, os gigantes que se levantam contra nós, que estão lá fora. Mas o principal problema e desafio do povo de Deus são os problemas o quê? Interiores.
as crises existenciais, as mazelas na alma, as dores, os sofrimentos, as dificuldades que nós passamos aqui dentro do nosso coração. Que tipo de atitude nós vamos ter diante das crises, das dificuldades? Uma atitude passiva ou uma atitude proativa? Quem vai ter uma atitude proativa, levanta a mão e fala: eu vou vencer, em nome de Jesus. Fala igual o pastor Giovanni: Deus vai comigo, glória a Deus. Então, no momento de medo, no momento de dificuldade, no momento assim onde você perde o chão e não sabe às vezes nem o que fazer, peça ajuda de Deus. Deus vai com você, querido. Deus te ajuda a enfrentar os desertos da vida. Deus te faz triunfar sobre toda a rejeição, sobre toda a dificuldade, porque Ele te aceita, Ele te acolhe, Ele te ama, Ele te apoia, Ele te liberta, Ele te restaura, Ele te transforma. Jesus está aqui para te curar de toda e qualquer dificuldade na tua alma. Não seja como o povo de Israel, que se deixou levar pelo medo e pela incredulidade, e milhares morreram prostrados no deserto. Somente Josué e Calebe entraram na terra prometida e receberam aquilo que Deus tinha para eles, porque tiveram fé e confiaram no Senhor. Amém? Também tinham medos, mas eles foram corajosos. Por quê? Coragem significa alguém que domina os seus temores. Fala comigo: coragem é dominar os meus temores. Você tem medo, mas você domina e triunfa sobre o medo. Aí surge a coragem. A coragem, né? Fala disso. Fala de dominar os seus próprios medos, a incredulidade, confiando e colocando a fé no Senhor. Fica de pé, meu irmão, coloca a mão no seu coração. Vamos dar as mãos aqui, todo mundo junto. Dá a mão para o irmão que está do seu lado. Vamos orar encerrando, louvando e agradecendo o Senhor. Amém? Não esqueça de adquirir o copinho para ajudar as crianças no Nordeste e a sua camiseta lá com a Beth na secretaria da igreja, tá bom? Feche os seus olhinhos, vamos orar diante do Senhor. Começa a falar com Deus, peça para o Senhor ajuda dentro daquilo que você precisa, querido. E Jesus está aqui para te ajudar. O Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus que triunfa sobre todo e qualquer inimigo espiritual ou natural, Ele está aqui para te ajudar. O nosso Deus é maior do que qualquer inimigo desse da terra. O nosso Deus é maior do que qualquer demônio ou Satanás e seus auxiliares. O nosso Deus é maior do que qualquer mazela dentro da sua e da minha alma. O nosso Deus nos cura, nos restaura e nos liberta de todo mal. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra, Pai, porque cremos que somos povo de Deus. Pai, mas nós queremos ser como Josué e Calebe, ó Deus, que triunfaram sobre os seus medos, que venceram a incredulidade, confiando no Senhor, tendo fé e confiança de que Deus lhe daria a vitória. Senhor, nós cremos que o triunfo e a vitória vem do Senhor. Nós cremos que o Senhor pode abençoar cada vida que está aqui, diante das dificuldades e gigantes que eles estão enfrentando. Senhor, abençoa cada um deles nas suas lutas, nas suas dificuldades, problemas financeiros, problemas na família, problemas na sua alma, problemas de trabalho. Pai, abre portas de trabalho, de negócios, prosperidade, bênção material, bênção física, bênção emocional, Pai, em nome de Jesus. Possamos entender que somos aceitos por Deus, que o Senhor nos aceita do jeitinho que estamos, ó Deus, mas quer nos restaurar, nos transformar, pelo seu poder, em homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo. Senhor, cura nossa alma dos traumas e mazelas do passado. Senhor, cura nossa alma das situações que nos prenderam ao passado,
que o passado seja uma escola para nós e não uma prisão. Liberta os cativos, ó Deus, gera cura interior, gera triunfo sobre os problemas interiores, tira as pessoas da crise existencial, todo espírito de depressão, todo espírito de fobia, todo espírito de opressão maligna, vai caindo fora agora em nome de Jesus. Toda síndrome do pânico, todo medo, toda incredulidade vai caindo fora em o nome de Jesus. Todo espírito de dúvida, todo criticismo, toda insatisfação, todo desvario, loucura, perturbação, vai caindo fora agora em nome de Jesus. Vai curando o teu povo, vai restaurando os teus filhos, vai lavando-os pela palavra, assim como Jesus venceu a rejeição, nós venceremos as mazelas da nossa alma, e a nossa personalidade, o nosso coração, as nossas emoções, sentimentos, a nossa mente, será restaurada pelo Senhor, seremos aquilo que o Senhor quer que sejamos, seremos aquilo que está projetado no teu coração, triunfaremos sobre os gigantes, triunfaremos no deserto, ó Deus, venceremos com o Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Por isso, ó Deus, age no meio do teu povo, restaura os teus filhos, abençoa a tua noiva, Pai, em nome de Jesus, e sela esta palavra com poder, para a honra e glória do teu nome. Levante as mãos para os céus comigo, que o Senhor te abençoe desde Sião, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e te encha de paz, que o Senhor tenha misericórdia e compaixão da tua vida, te lave com